Esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no estudo 22 do ano de 2024 e nós sempre comentamos no início dos nossos estudos, como ela é gravada, as pessoas assistem ali pelo canal do YouTube ou entram pelo nosso grupo, no nosso página, que as pessoas que queiram podem participar ao vivo conosco, entrando lá no nosso site, que é www.obredosenhor.org.br. Lá terá todos os caminhos lá para as pessoas fazerem as inscrições. Esse estudo é organizado, então, pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, aqui de Curitiba, Paraná, né? E lá no site também a pessoa encontrará uma playlist dos estudos anteriores, né? Tem o estudo desse ano, de 2024, tem o estudo do ano 2023, bem como também estudo da Revista Espírita e uma gama de material ali para aquelas pessoas que gostam de estudar a filosofia espíritas. Como eu disse, nós estamos no estudo 22 de 2024. Mais uma questão que às vezes as pessoas nos acompanham, gostam de acompanhar vendo o livro. Então, nós, como eu disse, nós pegamos ali, baixamos o PDF da Federação Espírita, né? E é esta edição que nós baixamos que eles têm lá o PDF, né? Ou se a pessoa tiver o livro em papel, se as pessoas gostam, então tem que ser esse livro da tradução de Guilherme Ribeiro, né? Porque existe, sim, já disse, já sempre comento no início do estudo, existe algumas divergências, às vezes, de tradução, né? Então nós seguimos o que está lá na Federação Espírita Brasileira. E no capítulo de hoje, nós terminamos semana passada o capítulo 6º, e no capítulo de hoje, no estudo de hoje, nós estamos dando continuidade aí à parte segunda. Estamos entrando no capítulo 7º. O capítulo 7º fala da volta do espírito à vida corporal. Então, nós vamos começar acho, com dois tópicos hoje, dois tópicos, né? Que é o prelúdio da volta e a união da alma e do corpo. Mas nesse capítulo também nós vamos encontrar ali as faculdades morais, intelectuais do homem, influência do organismo, idiotismo, loucura, a infância, simpatia e antipatia terrenas e esquecimento do passado. É um capítulo bem interessante, né, para a gente estudar. Né? Então vamos ao primeiro item desse estudo, que é o prelúdio da volta. Na questão 330, Kardec pergunta: sabe os espíritos em que época reencarnarão? Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabe que tem que retomar um corpo, como sabeis que tem de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Está lá também comentando na questão 166, né? Pergunta 166. E o Kardec continua perguntando sobre o mesmo tema. Item A. Então, a reencarnação é a necessidade da vida espírita, como a morte é da vida corporal? Certamente. Assim é. Na 331, todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Muitos há quem tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estar mais ou menos adiantado. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui uma punição. Então, nós comentamos bastante no estudo passado, inclusive, sobre essa questão aí do adiantamento, que eles falam do adiantamento moral, né? Então, sempre vai ter isso. Então, vai depender muito do adiantamento, né, moral de cada ser, de cada espírito. Né? Na 332, pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação?
Pode apressá-lo, atraindo por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curar. 333. Questão. Se você considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente este estado? Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Este é o destino de todos. Aqui vale ressaltar que às vezes a gente vê assim algumas pessoas criando algumas teorias, né, dizendo que a média de reencarnar é 10 anos, 15 anos, 20 anos. Em nenhum lugar do livro dos Espíritos, da filosofia espírita, fala sobre esse prazo, né? De 5, 6, 10 anos. Então, é que nem ele está falando, depende. Então, existe sempre esse livre-arbítrio e é respeitado, então ele pode ir retardando, mas mais cedo ou mais tarde ele terá que vir. Mas não existe, assim, um prazo mínimo, um prazo máximo, né? Nós estudamos isso antes também, que tem espíritos que reencarnam quase que imediatamente, né? 334. Há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só à última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará? O espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe, vê, já antecipadamente sabia, e virá que tal espírito se uniria a tal corpo. Não existe improviso, né? 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo que encarne? Ou somente do gênero de vida que lhe sirva de prova? Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão ao progresso, de vencer os obstáculos que lhe oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Item A dessa pergunta. Poderia o espírito recusar a última hora a tomar o corpo por ele escolhido? Se recusasse, sofreria muito, mais do que aquele que não tentasse prova alguma. 336. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar uma criança que houvesse de nascer? Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. 337. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo. Do mesmo modo que as diferentes provas, normalmente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que vem ocupar no mundo, se lhe torna instrumento de castigo. 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo, destinado a nascer, que é que decidiria sobre qual deles pertenceria o corpo? Muitos podem pedi-lo,
Mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o Espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Três, 9. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. E nós valorizamos, né? Certo, temos que valorizar, né? Mas nós somos muito materialistas, né? 340. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando grande e importante? Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Aí o Kardec faz um comentário, né, sobre o tema. O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. Ou mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa esse mundo por aquele. Sabe que reencarnará como o homem, sabe que morrerá. Mas, como este, com relação à morte, o espírito, só no instante mesmo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual homem em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. 341. Na certeza que se vê quando as eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua reencarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas de sua existência ou retardarão ou farão avançar conforme as suporte. 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vêm recebê-lo quando para lá volta? Depende da esfera que pertence. Você já está nas que reina a afeição, os espíritos que lhe queiram, que lhe querem, o acompanham até o último momento, animam, e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida fora. De novo, né? Tudo depende, né? Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que nos apresentam como desconhecidos semblantes, são algumas vezes os espíritos amigos que nos seguem os passos da vida? É muito interessante, né? Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Agora, essa é uma questão bastante interessante, esse item, né? Que muita gente criam-se várias teorias aí hoje, tá uma briga danada, né? Então, olha o tópico, união da alma e do corpo. Olha a pergunta 344.
Em que momento a alma se une ao corpo? Olha, a resposta é bem clara. A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando, até o instante que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Olha aí, gente, aí as pessoas aí que defendem os abortos aí de maneira generalizada aí, que estão querendo criar aí, que diz que até os 3 meses, que não sei o quê. Não, mas desde o primeiro instante, aqui não estou querendo entrar no mérito da questão, né? Mas se nós falarmos em termos de vitalidade de uma alma, desde a da concepção já existe uma alma ali, né? 3, 4, 5. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante a primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que ele está destinado? É definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Como os laços que o corpo prende ao espírito são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. 346. O que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro. Item A. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dar-lhes causa, as mais vezes, às imperfeições da matéria. Dão-lhes causa, as mais das vezes, às imperfeições da matéria. 3, 4, 7. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Olha que resposta bem interessante, né? O ser não tem, então, consciência plena de sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma, conforme já dissemos. O que, nesses casos de morte prematura, é uma prova para os pais. Difícil, né? 348. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. 349. Quando falha por qualquer causa a encarnação do espírito, é ele suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente. Faz mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. 350. Uma vez unido ao corpo da criança, quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede algumas vezes deplorar o espírito a escolha que fez? A resposta. Pergunta-se, como homem, se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua a escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece
que recorre ao suicídio. No intervalo, na 351, no intervalo que medeia a concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Essa pergunta também é bastante interessante, né? Mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligados. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que ele soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias apagam, assim como a lembrança do passado, da qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. 352. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Não. Ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa do que ocupava a véspera. 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? Olha que essa pergunta, hein? A resposta: o espírito que o vai animar existe de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem tem a vida vegetal. E a vida animal, que pelos seus nascimentos se completam com a vida espiritual. Há, de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Frequentemente se dá, e Deus permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. 356. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Alguns há, efetivamente, cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. E o item A sobre essa pergunta. Pode chegar o termo nascimento de um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. B. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Que seria ele se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. 357. Que consequência tem para o espírito o aborto? Olha, é uma existência nulificada e que lhe terá de recomeçar. 358. Constitui crime e provocação. A provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgride a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento.
pois isso impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento, o corpo que ele estava formando. Olha bem essa resposta, né? 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, dela haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Aí é uma outra circunstância bem diferente. Olha que resposta, hein? Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Isso aí que cria muitas polêmicas, né? 360. Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Em tudo vede o cumprimento da vontade de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, uma vez que se não completaram, é que assim o quis o Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e ninguém é lícito julgar-se desses desígnios. Bom, gente, como eu disse, aí se encerra a parte da apresentação, né? E nós abrimos agora os questionamentos e o debate, né? Então está aberto aí agora os questionamentos aí sobre o tema e as considerações que cada um queiram colocar. Pode falar, Fabrício. Está liberado. Bom, ali na questão 337, só para fazer um comentário, para a gente contextualizar a palavra castigo, né? Por expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo que determina a criança, que pelo seu nascimento e pela posição que vem ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de castigo. Seria interessante, né, sem jamais querer corrigir Kardec, mas seria interessante a gente contextualizar castigo, porque essa palavra é um pouco forte, né? Dizer que né, de algum motivo, né, Deus pretende castigar, né, a gente de alguma forma, porque também a reencarnação é planejada junto com a gente, né? A gente planeja, a gente vem com a intenção, né, acho que a gente, de repente, hoje em dia, trocar essa palavra castigo como resgate, né, arrependimento, remissão, né, do que está cumprindo um castigo, né? Eu acho que, sei lá, Eu concordo com você, Fabrício. Eu talvez acho que aí não é nem questão de Kardec, é mais a questão de tradução, às vezes, da maneira de colocar as palavras certas. Eu gosto muito da palavra de consequência, né? Eu acho que é consequência da teimosia da pessoa não querer mudar ou não aprender a lição. Então, devido a isso, ela sofre uma consequência, então que ela vai sofrer. Talvez o castigo seja mais nesse sentido, né? Porque ela vai ser constrangida, né? Constrangida, porque ele coloca ali, já nesse caso. Não é errado, não é errado, né? Não é errado. Se colocar nesse ponto, mas se colocar como que o Deus é um Deus punitivo, aí sim, né? Eu estou castigando, Deus está castigando. Não é isso. Deus está permitindo que ela passe por esse constrangimento, por essas dificuldades, para ela poder se despertar, né? Para se arrepender. Sempre tem um objetivo maior sobre tudo isso. Mas veja bem, quando ele está colocando isso aí, ó, por expiação pode o espírito ser constrangido a unir ao corpo, desde a criança, desde seu nascimento. Agora, veja bem, aí é no caso, assim, quando ele fala por expiação também, que é o termo assim, é mais aqueles espíritos, vamos dizer assim, que não queiram se mudar, né? Que não queiram modificar, que não tá... Aí sim, né?
No final do livro, depois nos últimos capítulos, ele coloca sobre essas questões aí de expiação, São Luís e Santo Agostinho comenta bem sobre isso, né? Então, sobre essas questões. Então, isso só ocorre depois que sempre vai ter liberdade de escolher. Vai escolhendo, Deus vai permitindo, permitindo. Quando ultrapassa todo o limite, aí ele é constrangido. Ele falou, opa, você está ultrapassando aí, agora você tem que passar por essa experiência aí, né? Para ele, talvez seja um castigo, né, para o espírito. Né? Puxa. Que tem espíritos que não querem reencarnar, né? E acabam isso. vindo forçado, né? Constrangido, Tem esse lado, né? É esse lado, nesse sentido que ele está falando. Né? É verdade. Eu posso fazer um comentário? Opa! Então, aqui eu acho bem interessante essa questão da perturbação, sabe? Que eu acho que é legal a gente conversar um pouquinho sobre isso, é uma ideia minha aqui, porque existe a perturbação de quando a gente desencarna e quando vai encarnar. Eu acho bem interessante isso, e nesse nosso ponto de hoje, ele comenta bastante a perturbação de quando você vai reencarnar, né? Então, eu entendi ali 2 tipos de perturbação, né? Então, a parte onde ele fala sobre a questão da perturbação no momento da reencarnação, né, que você sente uma certa agonia quando você está próximo a reencarnar, né, e outra, ela, no outro item, fala sobre quando quando o espírito está ali em processo, no feto, né, que aí, antes dele nascer, propriamente dito, tem essa outra perturbação que ele comenta, né, que é aquela, que eu acho que daí ele já mais ou menos está apagando a memória, mas ainda não, porque ele ainda está naquele processo de saber sobre as provas, expiações, papapá. Então, nesse processo aí, ele tem outra perturbação. Então, na verdade, a gente tem uns 2 processos aí, né? Se é que eu entendi. Então, inclusive, os espíritos dizem que essa perturbação para reencarnar é maior do que quando, teoricamente, é maior do que quando você vai voltar para o mundo espiritual, né? Que numa você vai sair do exílio, na outra você está vindo aqui, que ele sabe que vai ter essa dificuldade, né? E faz todo sentido, né? Faz todo sentido, né? Se nós é que, eu até comentei ali, que nós é que, né, se apegamos tanto aos materiais que, né, fica preocupado. Mas o espírito sabe, que está no mundo espiritual, ele sabe que quando reencarnar aqui, ele vai passar por todas essas experiências. Vamos dizer que, ó, você vai nascer numa família assim, 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 ele faz até a comparação com a questão do viajante, né? Vai pegar uma viagem que não sabe, ele sabe que é difícil, que é né? Vamos dizer, na época lá das caravelas lá que pegavam os navios, saía, ele sabia que tem que ir, mas que tinha mares difíceis, tudo, mas não sabe o que vai acontecer no meio do caminho, né? Então o espírito pensa, ele dá essa comparação. Eu achei que é bem interessante, porque é bem por aí mesmo, né? Você não sabe o que vai acontecer aqui, né? Todos os fatores que podem ocorrer aqui no mundo terreno. Porque o normal é a gente ter aquela coisa, né? A maioria das pessoas, tem medo de morrer, quer dizer, mas, na verdade, a pessoa que tem a consciência, né, a gente que estuda, por exemplo, né, que é espírita, e quem está estudando há muito tempo, e exercita, né, esse conhecimento todo, então, nossa, é a própria consolação, né, o nosso espiritismo, porque, puxa vida, a gente não vai morrer, não é ruim, ao contrário, se você for raciocinar, claro que não, né, se você sabe que você tem que sair dessas questões materiais e trabalhar com isso, significa que você vai morrer, vai ser melhor, né, a princípio, né, a princípio. E claro que o pior vai ser o voltar, porque se a gente tem que se melhorar um monte, vai ter ainda muitas expiações e provas aí pela frente, então, claro, a gente vem para a prisão, né. Essa é a ideia mesmo que ele coloca ali. E é assim, né, mas é claro que aqui não estou falando de que se apressar o retorno, não é isso assim que estou falando, né, mas ainda mais se a pessoa passou na vida terrena e, vamos dizer, com a consciência tranquila, cumpriu, né? Que é difícil, né? Puxa, eu cumpri tudo que eu tinha que fazer aqui, eu busquei e tal, então não deveria ter essa preocupação, mas infelizmente tem, né? Mas alguém, gente, vamos conversando, né? Porque eu acho que é um tema bastante interessante ali. As questões ali na questão do aborto ali também, eu acho que ficou bem interessante da gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Que principalmente é um tema que está muito em discussão hoje pelo mundo e no Brasil também tem reflexo a isso, consequências, né? Você vê, o texto deixa bem claro isso, que isso aí é um crime perante a justiça divina, né? Kardec abordou isso em 1861. Pode falar, Fabrício.
Eu acho que muito da polêmica nesse tema está em entender a concepção, né? Quando é a concepção, né? Quando acontece a concepção, aí que tem, eu acho que existe uma certa divergência no entendimento. Isso aí acho que deveria deixar na mão dos médicos, né? Da compreensão da concepção. E o resto é seguir o que diz o livro dos Espíritos, né? Mas e quem não é espírita, Oi? né? Mas e quem não é espírita não tem o entendimento que a gente tem, então eles, né? Ah, sim, não, eu digo para nós espíritas, lógico. Então, mas eu acho assim que ele deixou bem claro ali que, independente da época, quem faz isso está cometendo um contra a lei de Deus, né? Não importa se foi no começo ou não, já é um crime você fazer isso. E aí ele deixa bem claro em outra questão, salvo na questão ali de que a mãe está passando por um, né? Nós sabemos que existem alguns casos aí que a mãe corre risco de vida, tal. Aí que ele fala que é permitido salvar salvar quem já está aqui do que ainda quem vai vir, né? Ele deixa bem claro nesse sentido. Então não existe dúvida ali nesse sentido. Independente da época, perante Deus, nós que estamos estudando, nós temos que seguir esse conceito, né? Mas, Pereira, veja bem, por exemplo, tem outras questões hoje em dia, por exemplo, estupro, né? Então, mas vamos supor assim, a pessoa, ou vamos supor a mulher, né? Ou o marido, sei lá, enfim, marido não, porque, na verdade, a pessoa que, né, estuprou não é o caso, mas ela, no caso, por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade financeira enorme, né? É uma menina muito jovem, vamos supor adolescente, foi estuprada, certo? Ela não tem consciência nenhuma, conhecimento nenhum, às vezes nem religiosidade. Dá um jeito de abortar. Veja, ela não está no seu completo juízo, vamos dizer assim, ou entendimento das coisas, não tem nem experiência da vida e não tem nem a compreensão, por exemplo, que a gente tem, né? Então, eu acho que talvez não sei, e ela consiga abortar, vamos supor. Então, eu não sei se ela teria a mesma punição, vamos supor, que em outros casos. Veja bem, nós estamos confundindo as coisas aqui. O que está acontecendo hoje, que às vezes essas meninas, e tem casos de meninas, que elas querem ter um filho. Aí há a intervenção de um médico, de uma outra pessoa lá, que diz que não. Você entendeu o raciocínio? No crime talvez não esteja para a menina, que inconsciente que você está falando ali. Mas Sim. houve um crime. O que está correndo hoje, que existe um movimento aí que eu acho muito bacana, de algumas instituições, eu acho que o movimento espírita teria que entrar nessa linha também, acho que é em Maringá, inclusive, que existe não esqueci o nome das pessoas lá, que orientam e acolhem essas crianças. Por exemplo, uma menina que você falou aí, pobre e tal, ela chega lá, elas orientam ela que se ela quiser ter a criança, elas dão toda assistência e, inclusive, se propõem a adotar a criança lá, encaminhar a criança para adoção. Existe uma coisa bem diferente. O que não pode é ter uma lei que diz o seguinte, foi estupro, você tem que reencarnar. Eu já vi casos, citando nesse sentido, que a menina queria ter o filho. Olha, mesmo consciente queria, porque existe um afeto. Se nós formos colocar que aquela criança foi ali, nasceu ali, é um espírito que precisa reencarnar. Está ali, vindo ali. Então, é uma prova, experiência, passar por aquilo para todo mundo, mas outra pessoa, um terceiro, chegar e tomar a decisão, dizer, você tem que abortar, porque a lei diz que tem que abortar, porque, né? Normalmente, quando ocorre isso, eu sei de vários relatos, os pais, um parente ou um agente social que leva lá e aí, baseado na lei lá, tal, aborta. Nesse sentido, aí é complicado a situação. Mas eu quero dizer assim, Pereira, só para finalizar, não estender muito, né? Mas a questão assim, vamos supor que não seja nem adolescente, uma mulher, ela aborta, certo? Mas eu quero dizer que ela não tem total consciência do mal que ela está fazendo, por exemplo. Nesse caso, porque é que nem, por exemplo, qualquer tipo de ato que a pessoa faça ilícito, certo? Mas ela não tem total, por algum motivo, ela não tem total consciência do que ela está fazendo, né?
Como é que fica isso? É, Então, sim, mas quando ela vai fazer esse aborto, né? É diferente do que eu tô falando, eu tô falando desse aborto, se ela fazer por conta própria, é uma coisa do suicídio, né? Quando a gente estuda o suicídio, é colocado nesse sentido também, que existe uma gradação muito grande das consequências desse ato. isso que eu quero Não é desse sentido que eu tô falando, porque existiu uma coisa, existiu. Aí, ninguém está colocando aqui, que você fez. Aí é que está o erro, que aí às vezes acontece. Eu já vi uma palestra uma vez dentro de uma casa espírita, que olha, falando sobre aborto, aí a pessoa chegou lá e colocou, e falou assim, colocava lá a questão do aborto, dizendo assim, que a mulher que aborta, que vai ter que não sei o quê, que vai, sabe, o tipo que vai para um brau, mas nesse sentido é que não sei o quê, que... Aí eu fiquei pensando assim, poxa, se tiver uma mulher aqui que ela se abortou uma criança, e ela ouvir essa palestra aqui, ela vai dizer, né? Aí é que está o erro. Porque se houver um caso desse aí que você está falando, a orientação tem que ser bem clara. A partir da vida mesmo terreno aqui agora, ela pode, né? Exatamente. Ela pode começar a mudar, começar a adotar mesmo. criança, colocar e tal. Entendeu? Assim, o foco tem que ser outro. É exatamente isso que eu quero dizer, que não é totalmente culpável e tem o que ainda um caminho pela frente. Né? Mas nós estamos questionando aqui a questão de leis que chega lá que obriga, né? Forçosamente. E não dá condições daquela mulher, seja ela com a idade que for, que você falou, que de condições social que esteja, de ela ter um filho e você amparar ela pela lei, né? Falou, olha, se você quiser ter o filho, você tem direito, e nós vamos amparar aqui, sei lá, instituições que ajude ela, oriente ela a ter o filho. Mas eu não tenho condições, então nós caminhamos para a adoção, sei lá, nesse sentido que tem que ser, nós estamos colocando. Acho que o Fabrício queria fazer mais um comentário, né, Fabrício? Falar em leis, né? Bom, tem a lei dos homens e a lei divina, né? E na lei divina, a gente vai ver isso até no livro dos Espíritos, né? Nós estamos hoje. Então, que pergunta onde estão essas leis, né? Então, assim, as leis de Deus tá na consciência, né? Está na consciência. Então, a punição, que ela até acho que está se referindo, né? A punição, acho que vai muito de pessoa para pessoa, porque ela só ela mesma vai se punir, né? De acordo com a consciência dela. Então, até ela fazer, né? O exercício, né? De reflexão e saber do erro que fez, ela vai ela vai ser punida. Então, todo mundo, cada um do seu tempo, né? De fazer o resgate, né? Dos seus erros. É isso que eu queria colocar mesmo, essa parte aí, né? De você ter a tua consciência e também considerar a lei. Então, existe a lei divina e existe a consciência. E que, às vezes, ela não está preparada e não tem essa consciência, né? De avaliação. Mas, com o tempo, né? Ainda a experiência, ela vai adquirir, talvez, essa consciência e se melhorar e fazer alguma coisa para, né? Redimir tudo isso. O erro, né? Então, é nesse sentido que eu estava colocando, assim, né? Que daí as próprias casas espíritas que atendem, pode chegar no atendimento diário fraterno, uma pessoa, e ela chegar e comentar que fez um aborto. E aí o cuidado que nós temos que colocar, porque, primeiro fato, se ela se conscientizou já, que nem o Fabrício colocou, está perfeito. Se ela já cuidar para não fazer juízo de valor, né? Isso. Se ela se conscientizou já que aquele ato foi errado, ela pode nessa vida, aí nesse sentido, tá colocando, olha, então, gente, olha, claro. Você já pode agora começar a trabalhar em instituições que cuidam de crianças, você pode ir colocando já para você, desde já indo, você se redimindo dos erros, né, desse erro, né, para isso, porque senão fica um negócio assim muito, aquela história, vai para um bravo, vai não sei o que, tal, aí fica o castigo que ele está falando, que não é assim na lei divina. A lei divina, ela que está na nossa consciência, ela quer que nós compreendemos o erro, né, conscientizamos do erro e começamos a repará-lo. Não tinha outro caminho. Então, como você vai reparar o erro? Já começando um projeto de ajuda, coisa desse sentido assim, né? De criança. É perfeito, porque ninguém deve ser julgado, né? Você não poderia ser feito isso, porque isso agora você vai... Eu já ouvi eu estou falando isso porque eu já ouvi isso dentro do casa espírita, sabe? Então, foi uma coisa meio estranha, né? Que daí a pessoa, é agora. E não é só por essa questão do aborto que nós estamos falando, qualquer outro tema que acontece, né? Que fez até um crime, né? Puxa, você está consciente? Bom, se a lei, né, diz que você tem que cumprir na cadeia, tudo bem, mas se você começou a arrepender agora, né?
Você começou a compreender que aquilo é errado. E você começa já, assim, fazer projetos que você vai poder redimir trabalhando no bem, que só o bem vai pagar o mal, né? Mais algum comentário? Eu posso falar? Opa, Carol. Bom, tava ouvindo aqui todos os comentários, né? Esse tema ele é bem polêmico e, e assim, só uma reflexão assim que eu tenho sobre isso, né? Em primeiro momento, quando a gente estava falando de punição, castigo, teve um momento que foi comentado isso ali no debate, né? A Bíblia, ela é dividida em duas partes principais, né? Tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a gente fala que existe justamente essa divisão porque Jesus veio, né? E mostrou um outro Deus, um Deus do amor, né? Porque se a gente lê o Antigo Testamento, ele vai ter uma abordagem de um Deus muito punitivo, né? E Jesus vem mostrar que ele é misericordioso e todas essas questões, né? Por que eu trago isso também, né? Porque quando a gente fala de aborto, é um tema extremamente complexo, né? A doutrina aqui espírita, o Livro dos Espíritos, ele é bem claro, assim, nas respostas, né? Quanto ao que acontece, né? Não temos muito para onde correr. No sentido de que a gente sabe exatamente que no momento da fecundação, né, tem um espírito ali, tem uma alma. E é muito curioso porque realmente nem todo mundo vai conseguir ter acesso ainda a esse entendimento, né? Por mais que estude, ou porque tem outra doutrina, que for por não ter condições econômicas ou acesso à informação, que seja. Aí entra aquelas questões de como que julga. Aliás, não cabe a gente julgar, né? Nunca. Mas um ponto que, agora falando como mulher mesmo, sabe? Que é complicado quando a gente pensa assim, vou ter um filho, vai carregar ele 9 meses. São muitas questões quando a gente trata de questões, por exemplo, mais complicadas, como, por exemplo, estupro, que foi falado ali também, né? Como que você vai carregar uma criança por 9 meses, sabendo do fruto que ela é, pode ser por, sei lá, um momento errado. É muito difícil, assim, como mulher. Deve ser uma coisa horrível. Só que aí que entra, acho que a evolução de cada espírito, que é um tema que a gente também fala todo estudo, né? Acho que vai de cada espírito saber, tipo, da aprovação que ele está lhe dando, né? Porque nenhuma mulher vai pedir, eu quero ser estuprada. Não existe. É um fato que acontece, é um erro, um crime, um mal que acontece hoje em dia, né? E diante dessa situação que a vida te trouxe, né, nessa circunstância, como que você vai lidar com isso? E aí é difícil porque tem doutrina que te apoia nesse sentido. Quando você estuda a Bíblia, eu penso assim, Deus é misericordioso, ele consegue ajudar. Mas acho que vai da evolução de cada um, tipo, vai me dar forças para lidar com isso, enfim. Então, eu acho que assim, não cabe realmente a nós julgarmos, independente da circunstância, ou que cada uma vai passar, as consequências se abortou ou não. É muito bom a gente estudar isso, entender exatamente a fecundação para a gente lidar, escolher, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Tá ali no estudo, né? Mas é isso, assim, eu acho que é um debate que mexe, assim, muito com as pessoas. Toda vez que eu estudo, mexe muito, assim, né? Eu fico pensando, caramba, tento me colocar no lugar das pessoas, né? A gente se condói um pouco com certas circunstâncias, né? Mas é isso, Eu acho que a né? Ana Não tem colocou, muito pra onde. a Ana colocou bem ali naquela parte ali, que depois eu entendi o que é o questionamento dela, e aí acho que também coloquei nesse sentido, que aí sim que a justiça divina é tão perfeita que, vamos dizer assim, as consequências daquele ato vai depender muito do grau de consciência da pessoa que praticou, entendeu? Porque senão, o que nós temos que tirar é essa mística que existe aí de você fez isso, você paga isso.
Não é aí, se a pessoa fez aquilo. E isso vale também para os crimes, né? A pessoa vai lá, eu já comentei isso algumas vezes, a pessoa vai lá e comete um homicídio aí a pessoa começa a julgar, não, porque agora que essa pessoa tem que pagar, tem que passar. Aí, estamos julgando já? Nós sabemos, nós estávamos lá, nós sabemos o que aconteceu, o que levou a acontecer aquilo, né? O que levou aquela mulher a praticar, é individual de cada um, concordo com você. De cada mulher, se ela teve que passar por essa experiência também, se nós somos espíritas, ela tem que entender que lá por atrás teve algumas situações que Deus permitiu que isso ocorresse, porque ela tinha que passar por uma experiência dolorosa dessa para superar. Agora, se no caso, que nós foi comentado aqui com o Fabrício, e a Ana colocou, bom, é uma pessoa que totalmente, vamos dizer assim, que não tem conscientização religiosa, nada, e ela toma essa atitude, esse ato, né? Às vezes, hoje, tomando alguns comprimidos, algumas coisas assim, faz algumas coisas assim, meio caseiras até aí. Bom, será que a consequência dela vai ser igual a uma mulher que tinha totalmente consciência daquilo, né? Que fez aquilo simplesmente porque não queria? Né? Ou no caso, se foi aborto, ou se foi, né? E às vezes, o que está acontecendo às vezes é que ela foi para uma balada e saiu aí à noite aí e tal, e aí não é nem questão de estupro, né? É ela que provocou isso. Você imagina, será que a consequência dessa aí é igual a outra? Claro que não, né? Claro que não, porque tem cada um de acordo com as suas obras, com a tua consciência, né? Por isso não tem que julgar. Desculpe. Pode falar. Não, é que você tocou exatamente na questão, bem certinho na questão que eu levantei na primeira vez, que eu quis dizer, que há nuances, né, no erro das pessoas. E se vocês aqui, nós que estamos aqui nessa reflexão, for pensar, cada um de nós, né, se voltar lá atrás, quando a gente nem era espírita, talvez, porque eu comecei a estudar tarde, né, e desenvolvi minha mediunidade tarde, então, se eu voltar, nossa, a gente vai ver que a gente não é mais nada do que aquilo que a gente era, e a gente errou muito, né, e daí você pode refletir exatamente nisso, puxa, eu errei aquilo, mas, nossa, olha que diferente, eu não tinha consciência. Então, daí você fica refletindo, e daí você entende melhor as pessoas, e você tem compaixão, você consegue entender e ter empatia pelas pessoas, que as pessoas erram, mas muitas das vezes ela não tem consciência mesmo, né, conhecimento, experiência, consciência e discernimento para realmente saber que aquilo é um erro, né, então, imagine numa casa espírita, que nem você falou, Pereira, né, a pessoa está julgando, né, bom, você está fadado a um inferno, vamos supor, né, ou umbral, seja lá o que for. Gente, né, isso é bem, bem sério, porque entra essa questão do julgamento, jamais, né, existem nuances, né, e tem que ser respeitado cada nível, como a gente fala, né, moral ou espiritual de cada pessoa. Então, eu acho isso que tem que ser considerado, né, na hora de julgar e de avaliar essas questões, né? Com certeza, você falou que errou. Bom, nós erramos e continuamos errando ainda, né? Como somos nós? Claro. Nós dizemos assim, nós sabemos que matar, por exemplo, tirar a vida de outra pessoa é um crime, é contra a lei de Deus, não é verdade? Mas será que se numa família da gente, alguém chegar na hora lá que você tiver alguém da tua família próximo de você, o cara cometendo uma barbaridade lá e você tem uma arma perto, alguma coisa qualquer, você não vai tirar a vida da pessoa? Ó, vamos dizer assim, eu estou dizendo assim, que às vezes naquele momento, vamos saber lá o que aconteceu, né? Continua sendo um crime, a mesma coisa que eu estou falando do aborto, ou qualquer outro. É uma coisa contra a lei de Deus. Mas será que a consequência para essa pessoa é a mesma, aquela pessoa que preditou, que programou, que, né, já fez tudo certinho que ia tirar? Claro que não, né? É diferente. É diferente. Então, por isso que nós temos que tirar essa questão, assim, de penas já pré-determinadas, já, né? De castigo, que nem o Fabrício colocou ali no começo. Não pode ser assim, né? Tudo, existe um momento certo, né, na consciência de cada um, né? Tá na nossa consciência, a doutrina espírita deixa bem claro, a lei está gravada na nossa consciência, né? Mas ela vai se desenvolvendo no momento que nós vamos desenvolvendo intelectualmente e moralmente, né? Aí, quanto mais intelectualmente nós sabemos, e mais moralmente a gente vai sabendo que aquilo é errado. Se uma pessoa fez aquilo sabendo que era errado, é bem diferente a consequência, né? Jesus já dizia, né? Faça o outro o que você gostaria que fizesse com você.
Simples assim. Então, se você sabe o que dói, o que é bom, que, enfim, a gente tem essa consciência mesmo cravada, né, vamos dizer. Então, a gente que trabalha aí na lida espírita, em grupos de obsessão, então a gente ouve as entidades espirituais totalmente desesperadas com algumas coisas assim, e aí a gente fala assim, nesse sentido assim, poxa vida, se eu tivesse numa situação dessa, de erro, de equívoco, fazendo coisas erradas aí, crime, né, o que eu gostaria que fizesse comigo, né? Hoje, se eu lance, puxa, eu gostaria que alguém chegasse lá em mim e me desse um chacoalhão aqui, né? Ou me tirasse eu da liberdade e colocasse numa cela lá para me evitar de colocar, entendeu? Assim, então, o que eu gostaria que fizesse, né? Comigo, se eu tivesse uma situação dessa, de ignorância tão grande assim, que está cometendo alguns. É bacana essa reflexão mesmo, né? O Evangelho é muito rico, né, por causa dessas questões, né? Dessas reflexões. Né? Gente, mais alguma questão? Bacana o trabalho, gostaram? É um bom debate. Na próxima semana nós continuamos mais, tem mais parte dessa parte aí da volta do mundo, da volta do mundo espiritual, né? E aí temos que estudar, né? Tudo bem? Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento, então? Já chegou 8 horas. Fala, Fabrício. Fala, Fabrício. Ah, A Juliana, Juliana? a Então, Juliana não falou nada hoje. Juliana, faça a oração, então, Juliana. Olha, falaram aí. Mas eu estou esclarecendo as minhas dúvidas aqui. Que eu ia fazer fazer essa pergunta em relação ao aborto e etc, né? Mas aí a Ana já tocou no assunto e já foi esclarecendo o que eu estava em mente querendo perguntar. Que bom, Ju. É bom, né, a gente ir conversando, esclarecendo tudo junto. Conversando junto é legal, né, que a gente vai trocando ideias. Eu acho Sim. uma reflexão muito boa, né, principalmente essas questões aqui do Kardec, né, que ele coloca sobre os dois lados, né, a encarnação, né, e a desencarnação. Então, a gente avaliar os dois lados é bacana, né. Como a gente está nesse aqui, então é mais aqui que a gente conversa mais, né, para nos ajudar. Com certeza. Bom, primeiramente, elevar os nossos pensamentos, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, por mais uma noite de estudos, pela espiritualidade amiga, que está sempre presente, nos auxiliando, esclarecendo as nossas dúvidas, trazendo paz para o nosso coração. Agradecer a todos os irmãozinhos que aqui também se aproximam para ter entendimentos. Que o Senhor Jesus esteja sempre presente em cada um de nós, em todos os momentos, trazendo muita força e proteção para todos aqueles que sempre estão em busca de tranquilidade, de amor, e também aqueles que aqui não puderam estar presentes. Que todos tenham uma boa noite e que assim seja. Que assim seja.